Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 6 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos iniciar uma nova caminhada. Então, para você que está atrasadão aí na maratona bíblica, é uma oportunidade boa de você recomeçar agora aí a sua corrida na leitura bíblica, começando então por 1 Samuel. Hoje vamos nos 3 primeiros capítulos, 1 Samuel 1, 2 e 3. Eu quero destacar aqui um versículo para a gente poder começar a conversar, que é o versículo 35 do capítulo 2, talvez seja o versículo principal aqui desses 3 capítulos. Eu sei que existe muita ênfase na esterilidade de Ana, eu sei que existe muita ênfase no fato de Deus ter dado filhos para Ana, e isso de fato é fantástico, porém o versículo 35 é um versículo que nos mostra o que vai acontecer a partir do nascimento de Samuel. Obviamente Samuel é parte do plano de Deus, mas acontece algumas coisas importantes nesse período da história. Então vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, que diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Bom, como dissemos, nós vamos começar a falar da saga de Samuel, da história de Samuel, que começa aqui, nesses primeiros capítulos, pelo seu nascimento, claro, e também pelo seu chamado. Só que a chegada de Samuel, ela também marca uma série de mudanças na nação de Israel. E esse versículo aqui, ele estabelece não só o ritmo destas mudanças, mas também a profundidade destas mudanças. Tanto esse versículo como toda a história de Samuel vai mostrar para a gente pelo menos 3 mudanças significativas para a nação de Israel, para o povo de Deus e que também tem impacto para mim e para você. A primeira aqui é uma mudança de sacerdócio. Você há de se lembrar que Deus estabelece a família de Arão como a família sacerdotal. Eles então, a partir daquele momento, todos os sacerdotes viriam da família de Arão, só que a partir aqui de Samuel, a linhagem de Eli será substituída por uma outra linhagem. Na verdade, lá no reino de Samuel, ou seja, alguns anos depois desta palavra, vai sair o sacerdote Abiatar. Abiatar era da família de Eli, e vai entrar o sacerdote Zadok. E aí há uma mudança, então, de sacerdócio. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vai se lembrar que Jesus também é um novo sacerdote, de uma nova linhagem. Na semana passada, nós falamos em Hebreus que Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, assim como na época de Samuel, que há uma mudança de sacerdócio, na era de Jesus, na vinda de Jesus, também acontece uma mudança de sacerdócio. Deixa-se então o sacerdócio levítico e passa a ter então agora o sacerdócio a partir da linhagem de Melquisedeque. Aí você vai ter que estudar um pouco mais sobre isso. O ponto aqui é dizer que há uma mudança de sacerdócio. Algumas coisas importantes a gente precisa aprender nessa mudança de sacerdócio. Primeiro, é que nós não precisamos recriar o sacerdócio levítico. É fato de que alguns grupos de crentes contemporâneos, eles olham para o sacerdócio levítico e eles tentam recriar esse sacerdócio. Só que o que nós aprendemos no Novo Testamento é que esse sacerdócio levítico ele foi completamente transformado e agora absorvido pelo sacerdócio de Melquisedeque. Então, a forma de atuação, a forma de unção
e outras coisas relacionadas a esse sacerdócio deixa de existir. Então nós não precisamos recriar o sacerdócio levítico. Segunda coisa, nesse novo sacerdócio, nós temos 3 principais marcas que agora vão acompanhar esse novo sacerdócio. Primeiro, ele se compadece das nossas dores. O sacerdócio levítico, ou o sacerdócio aqui araônico, ele tinha uma característica. O sacerdote, ele não podia ir além do que ele fazia. Agora, no novo sacerdócio, Jesus, ele não só nos representa diante de Deus, ele também sabe o que é sofrer. Então, com isso, nós não temos alguém que intercede diante de Deus por nós sem saber quais são as nossas dores. Ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é abandono, ele sabe o que são dificuldades. Então, quando nós clamamos por sua intercessão, nós não clamamos por alguém vivendo em uma torre de marfim. Nós clamamos por alguém que sabe o que é padecer. Em segundo lugar, ele é o nosso intercessor. No sacerdócio de Cristo, ele se torna o próprio intercessor. Isso é de uma riqueza que muitas vezes nós não conseguimos dimensionar e nós tratamos isso como algo natural. Não, Cristo é o nosso intercessor. Mas se você prestar bastante atenção na tarefa do intercessor e quem é o nosso intercessor, isso deveria encher o nosso coração de alegria. Isso deveria encher o nosso coração de gozo. Por quê? Primeiro, intercessão é quando alguém vai diante de uma autoridade interceder pela nossa causa. Mas quem faz isso por nós é aquele que tem, ou, para usar até aqui uma linguagem bíblica, é aquele que tem as estrelas na sua mão. O Apocalipse vai falar isso. Então eu não tenho um intercessor comum, eu tenho um intercessor em excelência, o melhor que eu poderia ter. Mas não é só isso. Além da compaixão e da intercessão, nós temos também acesso. Nesse novo sacerdócio, nós não precisamos mais de ninguém para nos colocar à presença de Deus. O próprio Deus nos coloca em sua presença. O Rei dos Reis nos coloca em sua presença. Então, há uma mudança de sacerdócio, mas essa mudança, ela é não só significativa, mas ela é determinante para toda a nossa vida. E essa mudança é fundamental para a maneira como vamos viver nesses dias na Terra. Em segundo lugar, além da mudança do sacerdócio, há também a mudança de governo. Você há de se lembrar que até Samuel não havia ainda reis, eram os juízes. Os juízes funcionavam como governo. Só que agora em Samuel vai ser estabelecido a monarquia. E aí nós vamos ter agora os 3 poderes, por assim dizer. Nós vamos ter agora o rei e o sacerdote como funções separadas. Só que Jesus, ele reúne nele mesmo, em sua pessoa, os 3 ofícios, tanto do rei, como do sacerdote, também do profeta. E isso significa de forma muito clara para mim e para você que a entrada no reino de Deus, as portas do reino de Deus, a entrada para esse novo, para essa era de mudanças, a entrada para esse novo reino, agora governado por Jesus, esse reino que é julgado, né? Não sei se julgado, mas legislado por Jesus, a entrada nesse novo reino não é mais antropocêntrica e subjetiva. Eu não posso pensar que a entrada nesse reino está ligada a coisas que eu posso fazer ou não e linhas invisíveis que eu posso enxergar ou não. A verdade, a entrada nesse novo reino, nesse novo governo de Deus, ela é feita de maneira objetiva e teocêntrica. Vou ajudar você a entender isso melhor.
Algumas perguntas você pode fazer para saber se você faz parte desse reino ou não. Primeiro, como saber se eu estou em Cristo? Você pode se perguntar isso. Como eu posso saber se eu faço parte desse reino ou não? Primeira coisa, você confia em Cristo plenamente? Essa pergunta pode parecer muito vaga, ou pode parecer que você não tem uma resposta, ou você pode dar uma resposta de bate-pronto. Não, eu confio em Cristo. Mas quando você pergunta assim, será que eu confio plenamente em Cristo? Na verdade, você deve olhar para outras coisas e entender o impacto dessas outras coisas na sua vida. Por exemplo, o que é o dinheiro para você? O dinheiro é só dinheiro ou o dinheiro tem poder de levar você a fazer coisas que você não faria normalmente? Por exemplo, mentir ou enganar, ou até mesmo se arriscar. Você não arrisca em nada, mas quando aparece uma grande proposta de ganhos financeiros fáceis, você logo quer entrar. E o casamento? O casamento para você representa o quê? É só casamento ou é a fonte da sua alegria? E a igreja? O que é a igreja para você? É um lugar para ir ou é um lugar para servir? Confiar em Cristo leva a decisões muito objetivas. O que eu quero dizer com isso é que a união com Cristo, estar debaixo do reino de Deus, vai produzir evidências que são naturais. Vai produzir evidências que são marcas indeléveis. O povo de Deus, ele não é reconhecido apenas por dizer que é povo de Deus, mas o povo de Deus, eles são reconhecidos por evidências muito claras da presença de Deus na vida deles. Então, é importante você se lembrar disso, porque em Samuel nós temos uma mudança de governo, em Cristo também. Ou você está em Cristo e você tem um novo rei, e as evidências na sua vida vão ficar muito claras, ou você continua no trono. E aí, você não está no reino de Deus, você está no seu próprio reino. E, de fato, essa é uma condição muito ruim. Em terceiro lugar, além do estabelecimento de um novo sacerdócio, também de um novo governo, nós temos o estabelecimento dos profetas. Interessante que, olhando para a história, Samuel, ele estabeleceu várias escolas de profetas. E tinha um motivo. Por que Samuel fez isso? Pelo menos 5 ou 6 escolas de profetas. Porque Samuel, ele precisava, ou Samuel não, né? A nação precisava de uma reserva moral que o sacerdote não conseguia mais entregar. Então eles precisavam de alguém que fosse referência de moralidade. Em Jesus, nós temos a nossa referência moral definitiva. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é a nossa santificação. Paulo vai falar isso em 1 Tessalonicenses, que Deus tem um propósito para mim e para você, a nossa santificação. Ou seja, Ele quer nos tornar parecidos com Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 8 também. Ou seja, nós temos uma reserva moral em Jesus, mas nós temos também o Espírito Santo habitando em nós para produzir em nós a imagem de Cristo. Bom, qual é a moral da história de tudo isso que nós falamos? O tema do nosso devocional hoje é a Era das Mudanças. Qual é a moral da história? Jesus, ele inaugura uma nova era para o seu povo, que agora conta com o seu domínio para sempre. Então essa é a moral da história. Jesus, ele veio estabelecer uma nova era e essa nova era, esse termo nova era assusta muitos crentes, mas é verdade, Jesus estabeleceu uma nova era e essa nova era conta com o seu domínio para sempre. Bom, aplicação final, o que nós podemos fazer com tudo isso que aprendemos aqui nesta manhã sobre esse personagem que é Samuel, muito ligado a Cristo? O desafio nosso, a aplicação final é objetivamente, não é subjetivamente, não é na nossa cabeça, não é porque eu estou me sentindo, não é porque eu estou em santidade, não. Objetivamente, por causa de afirmações bíblicas,
nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte de outro reino. Então hoje, quando você for para o seu trabalho, se você já estiver nele, durante a sua interação com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, lembre-se, você faz parte de um novo reino. Esse novo reino tem um rei definitivo e leis próprias que nós precisamos segui-las. Então, para começar bem essa semana, lembre-se que houve essa mudança na sua vida, a não ser que você não está em Cristo. E se você não está em Cristo, aí você precisa urgentemente crer em Jesus e arrepender dos seus pecados para que você entre objetivamente no reino de Deus. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer toda segunda-feira, começar a semana com a oração do Pai Nosso. Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um convite especial para você. Hoje à noite, na nossa igreja Nave, nós vamos ter o Talk de Casais. O que é isso? Nós vamos conversar sobre a palavra de ontem aplicando para os casamentos e as famílias. Então, hoje, a partir das 20 horas, Rua Professora Maria Carolina Campos, 28, no bairro Nova Suíça, nossa igreja Nave, você é nosso convidado, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.